Gay de direita! Não tô falando desse não. Vamos tentar de novo. Gay de direita! Não, eu também não tô falando desse não. Mais uma vez. Gay de direita! Não. De novo então, ó. Gay de direita! Não. Poxa, Sá, eu tô falando daquela que umas gays sem noção diz que inclusive pode leitar. Clearly the struggle is real. Vamos lá, ó. Roda da desesperança. E vamos tentar de novo. Gay de direita! Agora sim. Doutora Drag! Oi, gente! Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre gays de direita. Sim, eles existem. E precisamos conversar sobre isso. Sim, temos uma gay cis padrão branca na sala. E a gente precisa lidar com questões e contradições sem perder nosso horizonte de luta. Na verdade, a gente tem vários gays na cena política que nos atrapalham e nos atrapalharam, né? Será que essas pessoas, elas buscam, de fato, a emancipação das opressões? E aí, o programa de hoje vai ser no estilo de pergunta e resposta, um talk show de mim para mim mesma, de uma entrevista que eu dei para a TV Cultura, e eu gostei dos questionamentos da repórter. Então, simbora! Vamos começar primeiro com aqueles recadinhos de sempre, né? Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus e suas camaradas. Me siga em todas as redes, que é Dimitra Vulcana. Ouça o nosso podcast chamado Hora Queer e apoie o nosso projeto em apoia.se/Hora Queer. É com esse dinheiro que a gente paga todos os custos para manter o canal e o nosso podcast chamado Hora Queer. E bem, o projeto continua no vermelho. Só para, constar que está no vermelho, mas não é o vermelho comunista. Bora pra missão de hoje. Então, gente, vou começar assim, ó. Vou pedir Sá pra colocar todas as perguntas pra vocês aqui e a gente ir pensando juntos, ok? Vou ler a primeira pergunta pra vocês. A primeira pergunta tá escrito o seguinte: por que o governador Eduardo Leite ter se assumido homossexual não é uma vitória para a comunidade LGBTQIA+? Vamos lá. Na verdade, essa pergunta eu a colocaria de forma diferente, porque as pessoas são muito dicotômicas na internet. Fica parecendo que ou é uma vitória ou não é uma vitória. E a realidade concreta e material é muito mais complexa do que isso, né? Eu imagino que todo mundo já pensa isso também. Não é nenhuma vitória e nenhuma derrota. Talvez uma derrota, né? Mas é uma complexidade de contradições que a gente tem que pensar, e é daí que parte as nossas inquietações. A gente tem que pensar que ele, enquanto governador, ele está na figura do Estado. E estando como uma pessoa na figura do Estado, a gente tem uma série de ações que a gente tem que pensar que ele, enquanto governador, olha só, né, tem feito e são extremamente questionáveis. Esse é o ponto 1. Partindo dessas questões, dessas ações que eles fazem enquanto Estado, enquanto governador, é para ser questionável. É importante a gente pensar que são questões que não trazem nenhum tipo de segurança ou emancipação ou melhorias de condições especificamente para a classe trabalhadora como um todo. E a classe trabalhadora fica parecendo que é algo abstrato, uma massa de homens? Não, é na verdade, a classe trabalhadora, ela também é negra, ela também é LGBTQIA+, ela também é feminina. Então, a gente tem que pensar esses processos, o que me leva a outro ponto. Ele é de qual partido? E o que este partido tem a ver com o projeto de sociedade? O que me leva a outro ponto. Ele é de qual partido? E o que este partido tem como projeto de sociedade? Quais ações historicamente eles fizeram? Quais delas, inclusive, foram de fato visando o povo? E aí eu acho que isso faz com que a gente ligue, na verdade, uma resposta à outra. A repórter me perguntou, e deixa eu só pegar a pergunta para vocês. Ela perguntou da seguinte maneira: o que você acha sobre uma pessoa ser LGBTQIA+, e estar dentro de um partido de direita? É possível isso ocorrer? Como o político pode trazer pautas da comunidade para a mesa? A gente tem que entender que os movimentos sociais, lá desde os anos 60, por exemplo,
os movimentos de libertação sexual, de movimentos de identidade, eles não têm na sua gênese a direita. Eles são movimentos de esquerda. O que existe é que, à medida que a gente vai caminhando ali para os anos 70, a crise do próprio liberalismo e a inauguração do neoliberalismo, a gente começa a ver o movimento de sequestro de pautas. Um caso emblemático que liberais no Brasil gostam de falar, que é uma vitória dos liberais e a derrota dos conservadores, como se eles fossem coisas diferentes, em relação, por exemplo, à iniciativa Briggs, que queria demitir professores gays e lésbicas nos Estados Unidos, especificamente ali na Califórnia. Fernando Holliday, por exemplo, ele gosta de citar este caso, exaltando Harvey Milk, falando que nessa mesma época a experiência socialista cubana era extremamente homofóbica e que gays morriam por serem gays em Cuba. Cria-se assim um falso debate, como se a pauta LGBT fosse algo de direita e, bem, ele mente e mistura verdade com fatos reais. Aí, eu peço para vocês aproveitarem e conhecerem o documentário Mariela Castro's March, Cuba's LGBT Revolution. E por que eu estou dizendo isso? Uma parte da ala da direita ressalta isso, mas na verdade o mundo inteiro estava envolto em homofobia. Lembrando que até os anos 90 era considerado doença pela OMS ser homossexual. Lembrando também que Alan Turing, por exemplo, na Inglaterra, pós-Segunda Guerra, foi castrado quimicamente. E bem, isso não justifica e nem dá aval para passar pano para homofobia na esquerda em Cuba. Na verdade, a gente faz balanço e autocrítica sim, mas não fetichizamos, ou seja, ocultamos as contradições. E esse documentário é bem bom, pois é com a filha do Castro e tem um balanço interessante sobre Cuba e as LGBTs. Outra coisa, eu sempre vejo liberal falando de Rússia pós anos 30, mas sempre omitem sobre Rússia pós-revolução, sobre descriminalização das práticas não heterossexuais, por exemplo. Porque só usam pedaços e colocam partes anacrônicas da história. Outro ponto é que, se você perceber, é possível que não há, eu não tenho aqui um levantamento formal, mas é perceptível, e inclusive é fala da direita, de que existe mais denúncias de LGBTfobia interna entre partidos de esquerda do que de direita. Por que você acha que isso acontece, meu irmão, minha irmã, minha irmã? Porque nos partidos de direita, na verdade, isso não tem nem espaço. É tudo mimimi, vitimização. Nós, da esquerda, temos os debates internos, setoriais específicos, para tratar de temas essenciais e dar vozes aos grupos. Não há como construirmos um projeto emancipatório sem pensar sobre racismo, LGBTfobia, misoginia, capacitismo, etc. E sim, é para ontem esse debate e para alguns é duro e necessário. Na direita, eles são inexistentes ou rasos como um pires. E outra coisa que é importante apontar é que, como os liberais, eles ora abraçam figuras autoritárias como Bolsonaro e ora se separam. Que tipo de jogo político é esse que você tem, então, um projeto de emancipação, entre muitas aspas, e aí apoiam figuras como Bolsonaro, mesmo que fala que tá arrependido? E veja bem, eu não estou falando de pessoas que não estão envolvidas em política, do seu tio gay, da sua de direita, seu tio gay de direita, nem do seu primo gay de direita. Eu estou falando de pessoas que sempre souberam que Bolsonaro era assim em nome de um projeto de sucateamento do país. Ele deu a mão ao Bolsonaro. Holliday, tem vídeo dele no canal dele, inclusive chama Gay de Direita, eu tô usando aqui o mesmo título. Agostinho, Douglas Garcia, enfim, estão todos no mesmo balaio, independente se o partido é de extrema direita ou direita. O discurso deles de que eles querem apenas que todos sejam tratados como qualquer outro cidadão e que tenham seus direitos preservados é até coerente em essência, mas só até a página 2, pois em aparência vocês irão ouvi-los falar palavras como querer privilégios, vitimização e mais ainda. Eu acho que o Eduardo Leite ele cai mais em identitarismo do que os outros, que tentam deixar a sexualidade em segundo plano. O Leite, ele aproveitou um momento bom que a Globo lhe concedeu e a sexualidade dele pode ser uma arma política identitária. E, inclusive, leiam Armadilha de Identidade do Assad. E por falar em LGBTs quererem mais privilégios, vocês sabiam que essa ideia de usar esse discurso de querer mais ou menos privilégios, os liberais já usavam isso há séculos. Marx e Engels, lá na Sagrada Família, é um livro, consagra a amizade deles, já apontavam, que o que chamam de privilégios são direitos e que esse discurso liberal é justamente para colocar indivíduos contra indivíduos. Veja só. Então, vamos agora para a pergunta número 3. Pergunta de número 3.
Qual é a sua opinião sobre representatividade LGBTQIA+, nos partidos de direita? Na verdade, eu penso na representatividade como um processo importante, não nos partidos de direita, mas a representatividade como um todo, só que ela tem seus limites. Isso diminui a importância dela? Claro que não. Eu acho que é muito interessante, enquanto LGBT, a gente se vê representado nas mídias, na televisão, estar nos espaços. Eu só sou drag queen porque eu vi uma drag queen na televisão, mas a gente tem que apontar que existe um limite bem claro em relação a isso. Materialmente falando, nós ainda somos o país que mais mata LGBTs no mundo. Então, por mais que a gente tenha em determinados níveis de autoestima, de nos sentirmos representados, ver um espelho nosso nos lugares, nos espaços, a gente ainda tem um longo caminho para avançar, que é, inclusive, prevenir a nossa morte enquanto LGBT. Então isso é muito importante e é para ontem. Então a gente vai pular agora para a pergunta número 4. A sexualidade de Eduardo Leite pode ser vista como estratégia política? Girl, the struggle is real. Sobre a sexualidade dele ser utilizada como estratégia política, na verdade eu acho assim. A sexualidade dele, é individual, mas não no sentido liberal. Deve ser respeitada. É por isso que eu também luto. Agora, também é do meu posicionamento político em relação a Eduardo Leite, o fato dele ser de direita, dele ser do partido que tem como projeto o sucateamento e a exploração da classe trabalhadora, e que inclusive só vai aceitar gay branco, não heteronormativo na verdade, e a gente não pode esquecer de questões pontuais nos últimos anos no Brasil. Reforma da Previdência, PEC, do teto dos gastos, reforma trabalhista, ou seja, de um partido que historicamente ataca e vilipendia os direitos mais básicos que a gente tem enquanto classe trabalhadora. Então, a sexualidade dele em si, para a gente que critica, é secundária. Na verdade, a gente tem que pensar que o que é primário é quando e se ele cair em identitarismo, aí sim, e utilizar isso como escudo, a gente vai criticar a sexualidade dele. O identitarismo, na verdade. Agora, a crítica que a gente faz a ele enquanto político do PSDB seria a mesma crítica ao Aécio, ao Dória, a qualquer pessoa do partido, no caso. O que eu posso falar sobre a sexualidade dele não é dele. Eu posso falar em um contexto de que existe historicamente uma cooptação do próprio capital das identidades sexuais, de gênero, para inserir dentro do próprio capitalismo, para trazer isso de forma mais fofa. Só que são novas formas de explorar. São as mesmas formas de explorar a classe trabalhadora, agora com áreas de progressismo. É o que a gente chama de neoliberalismo progressista. E existem inúmeras contradições nisso. Aqui no canal tem um vídeo sobre neoliberalismo progressista que vale a pena vocês assistirem. Vou deixar aqui. Por exemplo, Burger King. Não adianta nada se mostrarem LGBT friendly e não mudar em nada, um grama, as formas de explorar a classe trabalhadora, as doenças trabalhistas, do próprio trabalho, as pressões psicológicas e até casos de racismo. Isso tudo vai continuar. E bem, a visão de que temos do Estado é que ele é um braço, acessório do mercado. Por mais que tenhamos avançado nas questões dos direitos, e olha só, essa é a realidade. Ela é contraditória e a gente deve encarar e criticar. E é aí que está o cerne, da nossa questão. Esse debate nas redes, ele fica muito difuso. Então a gente está apoiando, na verdade, a classe trabalhadora e em defesa da classe trabalhadora. E não queremos novas formas fofas e coloridas de explorar a classe trabalhadora. Isso tem um nome. Isso é parte de debates teóricos já pensados e explorados aqui no canal, como pinkwashing, que é quando o próprio Estado, inclusive, utiliza essas ferramentas LGBT-friendly em função de uma pauta que pode ser até mais xenófoba, de mais militarização, de mais exploração. Tem um texto muito bom da Jasbi, eu sempre falava Jaspi, mas é Jasbir Puar, sobre homonacionalismo e pinkwashing. Ali para Israel e Estados Unidos é bem claro, inclusive. Eu vou deixar aqui na referência para vocês. E aí, a gente vai para a pergunta de número 5. Então, essa repórter me acompanha no Twitter e ela colocou da seguinte maneira. Segundo o seu tweet, aplaudir o governador Eduardo Leite não é certo, já que ele ataca a classe trabalhadora e não faz as políticas públicas voltadas para a população, para a comunidade LGBTQIA+. Mas também não podemos alimentar um discurso de ódio contra a LGBTQIA+. O que podemos esperar de Eduardo Leite após se assumir homossexual? Vamos lá. Eu amei essa pergunta porque todas as respostas que eu fui dando, elas estavam caminhando para este rumo. O que esperar
de Eduardo Leite enquanto político e homossexual. Projeto político do PSDB é a resposta, gente. A gente só pode esperar o projeto político do PSDB. Simples. Ou seja, o teto dos gastos, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o apoio incondicional à polícia militar, a repressão aos professores em greve quando houver, sucateamento do serviço público em prol da agenda de mercado. Enfim, uma pauta de direita. Ele pode não ser mal educado, tal qual o Bolsonaro, mas segue fazendo o mesmo, só que mais polido, como a direita e o PSDB faz. E agora com um arco-íris. Olha que fofo. O resultado continuará sendo o mesmo. Eu fiz um vídeo aqui sobre a gente ter cuidado, que nas eleições eles vestem rosa. E eu acho que o Eduardo Leite vai entrar na mesma linha. Sabe? A gente tá preocupado se a classe trabalhadora como um todo, e ela é LGBT também, vai conseguir pagar o gás, vai conseguir comprar carne, feijão, arroz. A gente está vendo aí arroz fragmentado, feijão de bandinha, ou seja, estão surgindo novas formas precarizadas de alimentação do mais básico brasileiro, que é o arrozinho com feijão, gente. E lógico que queremos que as LGBTs também tenham garantia de ser quem são. Não precisa ser ou uma coisa ou outra. Então, eu espero dele nada que venha criar, né, um projeto de emancipação para todos. Eu acredito, olha só, que em alguma medida pode ser que ele faça algo para a agenda LGBT. Inclusive, não duvido que ele não faça isso. Espero não estar errado. Ou errada, né? Mas eu vejo uma série de limites e isso se comprova. Até mesmo nos posicionamentos recentes dele em relação, por exemplo, à polícia militar. Então é isso. O Estado é o balcão de negócios da burguesia. E o PSDB é um partido que está para servir à burguesia. Esse é o meu posicionamento enquanto professora, militante ecossocialista, marxista e bem. Esse vídeo no futuro poderá ser usado como um molde, materialismo histórico dialético, para outros de direita, porque inclusive esse vídeo, estranhamente, é menos sobre o Eduardo Leite e mais sobre a armadilha do capital. Veja só. Então, assim, cuidado com as respostas fáceis. A gente sempre tem que ter uma visão crítica dos processos e saber quem tem mesmo um projeto de emancipação, de uma educação pública e saúde pública de qualidade. E às vezes esses políticos até falam que estão defendendo as LGBTs, os negros, as mulheres. A Tabata Amaral mesmo adora falar sobre educação, alguns falam sobre saúde. E eu sempre faço a pergunta crítica. Feita por quem? Para quem? E como? Meus amigos. Quando a gente chega nessas respostas, a gente vê que nem sempre discursos fáceis trazem soluções e respostas fáceis para o campo político. É isso. Aproveitem. E vejam um textinho da Rita que eu gostei muito, do tom ácido que um leite azedo merece. E antes de dar o tchau, aproveitem e entrem no nosso grupo de estudos organizado no Telegram e no Discord. Os links estarão aqui abaixo. Também saibam que a gente está streamando lá naquela rede, que eu não gosto de falar o nome por aqui. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você poderá apoiar em apoia.se/horaqueer. Nosso PicPay é Dimitra Vulcana e nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. Beijinhos! Bye!